要被马哭的，要被马哭的，被马哭的，给花了水车的我家耶，哎呀，那水车的我，一把呀我的大官呀，一个呀大官呀，要被我的口里空啊，别哭的，被给的马哭的，我们看到的哎呦我心上能看到，我看到哎呦我心上能看到，我们干山药的这个狗拉车，干山药的这个嘎拉巴拉，那样的嘛，弄到我说，我呀没弄到我说的，我的那大的个的，我那瓦里好，呀哭了哭了，我跟我呀个山药的还有嘛个呢，我好像没让他那是呀个山药的还有嘛个呢，那蛤蟆给嘿，要命我的口里贵我一那嘛给嘿，呀我的该有蛤蟆个，呀有另外个弄到呀了，一把水那个手里老不完了啊，呀别哈里的贵耶，Eu sou bispo há 11 anos e por 10 anos e meio fui bispo da Diocese de Roraima, no extremo norte, e em dezembro assumi a Arquidiocese de Porto Velho. Mas em setembro do ano passado, 2015, na data de 18, também fui eleito presidente do Conselho Indigenista Missionário. É um organismo ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que nasceu no ano de 1974, justamente neste embate, né, daquele caminho que vinha sendo feito para o extermínio total dos povos indígenas. A igreja, nasce na igreja o Conselho Indigenista Missionário. O maior problema dos povos indígenas do Brasil é a indiferença, o preconceito, a discriminação que historicamente os povos indígenas sofreram. Segundo, há um grande empenho da sociedade brasileira, sobretudo do Congresso Nacional, mas também o Poder Executivo e o próprio Poder Judiciário em desmontar os direitos conquistados na Constituição de 88. Há um problema ainda que devia ser resolvido há 5 anos após a Constituição de 88, do reconhecimento, demarcação e homologação das terras indígenas. Está o grande problema da saúde indígena, muita corrupção e também da educação indígena. São grandes problemas que hoje os povos indígenas enfrentam no Brasil. Essa indiferença, sobretudo alimentada também pelos grandes meios de comunicação social, que gerou na consciência nacional um preconceito em relação aos povos indígenas, sua cosmovisão, sua maneira de viver e enfrentar a vida. Esse fato do menino lá em Santa Catarina não é um fato isolado, como há poucos anos atrás também aconteceu a queima de uma liderança indígena que estava em Brasília reivindicando os direitos de sua comunidade. Foi queimado vivo por jovens da sociedade brasiliense numa parada de ônibus. É sobretudo quando se quebra a esperança de um povo,
onde se reduz a população indígena a viver confinadas em pequenas áreas de terras ao longo das rodovias. Uma população que não tem acesso a viver a sua vida tradicional, ao cultivo da sua língua, dos seus costumes, suas tradições, e, sobretudo, uma população que sofre constantes ataques de grupos paramilitares que estão a serviço do agronegócio. Sim, o CIMI enfrentou uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, na tentativa de condenar o CIMI como sendo responsável pelas retomadas de das terras que estão acontecendo lá no Mato Grosso do Sul. Foram longos meses onde muitas pessoas foram chamadas a depor, e tudo isso revela uma tentativa de criminalizar o movimento indígena, mas também as entidades que se colocam ao lado dos povos indígenas. Nós percebemos que aumenta a violência contra os povos indígenas, os dados são irrefutáveis, são reconhecidos pelo próprio governo e por entidades da organização da sociedade brasileira e também internacional. A própria ONU reconhece estes dados que o CIMI anualmente apresenta. São números que vão crescendo, seja nos ataques, seja na morte de lideranças indígenas, mas também no abuso das mulheres indígenas e no suicídio de muitos jovens indígenas. O CIMI, ele é um organismo, como já disse, da CNBB, e a missão dele é ser uma presença de irmãos, entre irmãos e irmãs, de ser a presença da Palavra de Deus, da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. E o rosto dos povos indígenas é o rosto do próprio Cristo, que nos questiona e nos interpela diante de um mundo que não permite que a vida seja o hino de louvor da criatura ao Criador. Essa é uma tese daqueles que querem ser os donos do Brasil, daqueles que se acham que têm o poder de abocanhar tudo, né? E essa tese, é bom que nós entendamos que as terras onde os índios habitam nem são deles, são terras da União, e eles mesmos não têm esta perspectiva da propriedade particular, porque na cosmovisão indígena é o índio que pertence à terra e não a terra que pertence ao índio. Então, para que eles possam se desenvolver nos seus costumes, tradições, espiritualidade, a sua história, os territórios são fundamentais, porque sem território não pode haver um povo indígena. É uma relação existencial, é uma relação, sobretudo, de uma profunda harmonia, onde a terra, o índio, vive dela, e a terra é cuidada pelo índio. Na palavra de uma liderança indígena do Pará que diz: esta terra Deus nos deu para que nós possamos viver bem, e é dela que nós nos alimentamos, mas também ela nós procuramos cuidar, como mãe, como irmã. Essa terra não é para ser abocanhada pela ânsia do ter, do poder, né, dos grandes projetos de hidrelétricas, de madeireiras, da mineração, mas é sobretudo para que os povos possam viver dignamente. E essas terras, historicamente, lhes pertencem. Evidentemente, e isso a Igreja tem pedido perdão, mesmo através do Papa João Paulo II, mesmo através do Papa Bento XVI, mesmo através do Papa Francisco, de tantos pecados que nós cometemos no nosso relacionamento com os povos originários do Brasil e da América. Por outro lado, nós não podemos, hoje não quero julgar o passado com os elementos que eu tenho, mas sobretudo nós somos chamados também para viver a nossa missão com fidelidade ao Evangelho, com fidelidade à vida e os anseios de todos os povos,
com essa certeza que as sementes do verbo estão presentes em cada povo indígena, em cada etnia, em cada grupo étnico, indígena ou não indígena, do mundo inteiro e do Brasil. O caminho feito ultimamente tem sido assim, o encontro da Boa Nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, com a boa notícia também dos povos indígenas, o sonho da terra sem males, o sonho do bem viver. Então, a decisão não cabe a mim, cabe à comunidade, né? Mas isso é também uma acusação que não se encontra muito fundamento, na medida em que as comunidades vão aderindo também ao Evangelho na liberdade e nessa consciência. Melhor dizendo, para alguém se tornar cristão, não precisa deixar de ser tuguna, não precisa deixar de ser chavante, não precisa deixar de ser Yanomami, o Apixana, o Amerio Atraí, o Aiuai. O Evangelho acolhe também essa cultura e essa experiência de vida, né, que os povos originários do Brasil têm. Não podemos assim acolher simplesmente que a presença do Evangelho é uma violência com os povos. É pelo menos o encontro de duas boas notícias. A boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a boa nova das populações indígenas que apresenta para a sociedade como um todo. Essa expressão nasceu porque no Congresso Nacional tem se revelado assim grupos. O grupo da bala, né? Você acha que composto assim por policiais, delegados, que acham que tem que se resolver na bala. Vamos pegar a questão da menor idade, né? Reduzir a idade para punição. Há também o grupo do boi, né? Aqueles que defendem o agronegócio a ferro e fogo, e que acham que todas as terras que estão aí no Brasil devem ser ocupadas pelo grande empreendimento. E há também um grande grupo, né, ligado ao fundamentalismo religioso, considerado o grupo da Bíblia, independente das igrejas, mas é um grupo grande, e o chamado grupo fundamentalista, que no fundo, né, na verdade, defende o caminho buscado pelo grande capital internacional. Come spiega questo? Aquela mentalidade que historicamente sempre se viu a Amazônia como uma colônia onde se precisa explorar ao máximo. Deve se ocupar para mineração, para madeira, para hidrelétricas e para o grande cultivo, né, da cana, do soja, enfim, da preocupação do Brasil de produzir commodities para exportação. Por isso, né, os grandes projetos têm sido uma tragédia na questão não só dos povos indígenas, mas também na questão ambiental. Seja Balbina no passado, seja Belo Monte, seja Santo Antônio, Giral, seja Tucuruí e outras grandes reservas hidrelétricas, centrais hidrelétricas que têm colocado grandes áreas de terras abaixo, né, da água, em vista da produção de energia, não tanto para a região amazônica, mas para os grandes grupos econômicos que pagam valores insignificantes diante daquilo que paga a população desta região norte, onde é produzida muita energia. Significa sviluppo? O desenvolvimento que os povos indígenas sonham, e isso é a expressão da liderança lá de Roraima, Davi Copenhague, que diz: nós não somos contra o desenvolvimento, somos contra sim o desenvolvimento que vocês brancos querem empurrar para cima de nós. Nós queremos o desenvolvimento, mas um desenvolvimento que traga harmonia nesta relação da criação com também os caminhos que a humanidade vai tomando. Depende de cada um de nós acolher os ensinamentos de uma sociedade marcada pela ânsia do ter, do poder e do prazer, e o bem viver que os povos indígenas apresentam.
aquilo que já disse há pouco, o sonho da terra sem males, né? Aonde o pão é repartido, aonde a terra não é exaurida nos seus extremos para desertificação. Os povos indígenas não são um problema, são sementes de solução para a questão da sociedade brasileira e mundial também. A Amazônia está sendo devorada, né, pelo desmatamento, pelos projetos de mineração, pelo projeto do agronegócio, né, da criação do boi, né, e sobretudo também do plantio de soja que avança de maneira veloz nas terras amazônicas. E nós corremos o risco de uma desertificação da Amazônia em pouco tempo. O próprio governo brasileiro, as próprias imagens dos satélites demonstram que as áreas mais bem preservadas da Amazônia são as áreas indígenas. O futuro depende de nós, de mim, de você, de cada um de nós e da sociedade como um todo. Acolher um novo caminho ou desfrutar e esgotar os recursos naturais, porque esta é a mentalidade que infelizmente reina no Brasil, achando que a natureza tem recursos indeterminados, né, sem fim. Não, a natureza tem recursos limitados e nós não podemos esaurir, esgotar os recursos da natureza. Il momento politico attuale vede un nuovo presidente al posto della presidenta Dilma. Vuole dire qualcosa al riguardo? Nós gostaríamos assim que o Brasil encontrasse um caminho de superação do descrédito que há em relação à classe política. O Brasil precisa encontrar caminhos de confiança e credibilidade. A sociedade brasileira anseia por justiça. Não podemos ter uma sociedade com tanta diferença, aonde poucos têm muito e muitos têm nada. Então, o Brasil sonha por isso. E o novo governo que assumiu, ele não tem o reconhecimento da grande maioria da população, porque é considerado também uma ação golpista em relação aos caminhos que o Brasil vinha sendo feito e, sobretudo, uma desconstrução, como há pouco dizia, das conquistas que a Constituição de 1988 deu aos pobres do Brasil. Obrigado. Obrigado eu e a você e ao seu belo trabalho com a divulgação também dos sonhos e das esperanças dos povos indígenas do Brasil e do mundo.